Queridos irmãos, na última mensagem, na última semana, nós fomos encorajados com o consolo e a esperança no ministério sacerdotal de Jesus. E nós observamos lá que Jesus foi nomeado como sumo sacerdote, não mais da ordem aarônica. Nós citamos que a ordem aarônica era uma ordem separada para os filhos lá da tribo de Levi, para os descendentes de Arão, mas Jesus não era da tribo de Levi, não era descendente de Arão. E ele, portanto, ele era de uma nova ordem, de uma ordem diferente, não da ordem aarônica. E falamos que isso era muito importante, porque Jesus não é apenas o sumo sacerdote, Jesus é o rei que está voltando conforme nós acabamos de cantar. E como rei, ele não poderia exercer as funções sacerdotais lá da ordem de Arão. E aí nós descobrimos naquele instante que então o sumo sacerdócio de Cristo Jesus, ele é um sumo sacerdócio diferente, ele é eterno, ele é superior, porque ele está dentro de uma ordem diferente. O próprio Senhor Deus o nomeou como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Essa figura que nós vamos ver um pouco mais em outras mensagens para frente, mas alguém que era ao mesmo tempo rei de Salém e alguém que era sacerdote do Deus Altíssimo. E por isso o autor de Hebreus começa a introduzir temas muito complexos, mas aqui ele interrompe aquilo que nós vínhamos tratando no capítulo 5, e chega no versículo 10 e fala que Jesus havia sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e aqui ele põe uma interrupção para adentrar então ao versículo 11. É um parêntese muito importante e é algo que traz de Deus, da parte de Deus para nós, uma exortação importante também para a nossa caminhada cristã. Então, vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 11. Nós faremos a leitura de Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11, até Hebreus, capítulo 6, o versículo 3. Lembrando que nós temos aqui trabalhado, todas as vezes que eu tenho comparecido para trazer a palavra do Senhor nessas transmissões, eu tenho seguido uma ordem de exposição bíblica do livro de Hebreus, que eu considero ser um dos grandes, um dos livros mais excepcionais das Sagradas Escrituras, a despeito de não termos o registro de quem tenha sido o seu autor. O livro de Hebreus ele é abraçado pela igreja cristã desde os primórdios como sendo inspirado da parte de Deus. E de fato, as noções, o entendimento de Hebreus é muito importante para nós. Então, vamos continuar a nossa empreitada das exposições em Hebreus, e aqui abrindo Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. A esse respeito, ou seja, a respeito de coisas profundas, a respeito de Melquisedeque, do sumo sacerdócio de Cristo, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis aberta a Tua palavra, ministra agora ao nosso coração. Fala ao Teu povo e conduz-nos na direção que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, aqui nós vemos
de uma maneira muito explícita, o problema da igreja dos hebreus. E esse problema já havia aparecido aqui em outras, com algumas diferenças, algumas nuances diferentes, mas aqui ele se torna muito claro. O autor já havia falado sobre a necessidade de nos apegarmos com mais firmeza, as coisas que nós já ouvimos, não nos desviemos das coisas que já ouvimos. No capítulo 3 ele vai exortar que a gente deveria considerar atentamente Jesus, que deveríamos não permitir que houvesse no nosso coração aí aquela perverso coração de incredulidade que nos afastasse do Deus vivo. O capítulo 4, ninguém caia segundo o mesmo exemplo de incredulidade que foi experimentado pelos antepassados lá do povo de Israel. Então, todas essas exortações têm uma explicação. Esse povo aqui, essa igreja, eles estavam rateando, eles estavam patinando na fé. Eles estavam demorando a assimilar e abraçar os conceitos que eles precisavam ter abraçado já. Eles deveriam estar aí reagindo à mensagem de uma maneira muito mais positiva do que já estavam. E o texto aqui é muito claro, eles já estavam há muito tempo na caminhada cristã e ainda tinham a necessidade de ter alguém explicando princípios elementares para eles. Isso é ser tardio em ouvir. A pessoa que é tardia em ouvir, ela registra os sons com os ouvidos, mas não dá a devida atenção. A pessoa ouve a Bíblia, ou a pregação da Bíblia, como você está ouvindo nessa noite, e da mesma forma que se liga um rádio e ouve-se numa viagem, um rádio com som à distância, da mesma forma que ouve-se um barulho ou uma propaganda de televisão, sem prestar muita atenção aos seus detalhes, sem abraçar os seus detalhes, nós temos ouvido ou lido a palavra de Deus. Ser tardio em ouvir é ouvir de má vontade, é ouvir de maneira seletiva. Eu vou ouvir apenas aquilo que me agrada ou aquilo que me interessa, e não exatamente tudo o que eu leio ou tudo que eu ouço da palavra de Deus. Os crentes que são tardios em ouvir, não ouvem com a alma e não respondem de coração. Eles simplesmente escutam, eles simplesmente assimilam sons, sem de fato digerir, absorver, viver, abraçar aquilo que estão ouvindo. E acabam não produzindo frutos de obediência. Quando somos tardios em ouvir, nós andamos em círculos, espiritualmente falando. E nos tornamos um povo acostumado com jargões da fé, acostumado com expressões de ordem de fé, mas não vivemos aquilo que nós ouvimos. Esse era o problema, uma imaturidade que decorria do fato de serem tão reticentes, tão tardios em ouvir aquilo que iam sendo, tanto lendo na palavra, quanto assimilando, quanto ouvindo dos seus mestres. E aqui, crentes assim não amadurecem. Eles não aprendem a Bíblia, eles não conseguem dar razão da sua fé. Se alguém tromba com essa pessoa na rua e fala, o que você acredita? Eu acredito. Jesus para mim é tudo. Você já viu aquela pessoa que vira assim, o professor da escola dominical pergunta para a pessoa, quem é Jesus para você? Jesus para mim é tudo. Gente, ser tudo e não ser nada é quase a mesma coisa. Né? Ou aquela pessoa que você pergunta assim, vem cá, como é que é esse negócio da trindade? A pessoa não sabe, não consegue explicar, não consegue dar razão para a sua fé. Ou aquela pessoa que está lá no colégio, por exemplo, e alguém faz implica, cutuca, para ver se extrai alguma coisa de cristão daquela santa boca, e a pessoa, ela é incapaz de realmente com consistência expor aquilo que ela acredita. Mesmo porque muitas vezes a pessoa que vive assim tardia em ouvir, acabe sendo muito tardia também em botar em prática aquilo que ouve. E nesse ponto, nós temos pessoas que
você olha para elas e realmente duvida seriamente que elas já tenham tido um encontro com Cristo. Mas não apenas esses, muitas pessoas são tardias em ouvir. Pessoas que não testemunham de Cristo, pessoas que estão sujeitas a todo o vento de doutrina e a toda novidade que aparece por aí. Irmãos, que triste imagem, que triste imagem. E olha para o cenário exposto aqui pelo autor, eles já haviam ouvido a palavra há um bom tempo, e ao invés de serem mestres, eles já poderiam ser mestres, eles tinham tudo para serem mestres, para explicarem alguma coisa da sua fé, para conduzirem alguém à fé em Cristo Jesus, mas não, eles ainda estavam ali sendo conduzidos como bebezinhos espirituais, eles ainda estavam ali tratando as coisas de maneira muito básica, eles eram pessoas imaturas na fé, talvez cristãos que eram hipersensíveis, cristãos melindrosos ou incapazes de assumir responsabilidades diante de Deus e aprender assuntos de gente grande. Problema sério, mas um problema também dos nossos dias, não apenas dos dias lá de Hebreus. E aqui podemos ter alguns exemplos de pessoas que são imaturas na sua fé. E percebam que existe muitas vezes caminham de braços dados pessoas imaturas na fé e pessoas imaturas emocionalmente. Porque se nós não sabemos o que nós cremos, irmãos, como sermos maduros emocionalmente, não é verdade? Então, existem cenários que nós podemos ver na nossa caminhada. Nós podemos ver, por exemplo, aquelas pessoas que são extremamente melindrosas. Quantas pessoas se ofendem por qualquer maneira, se decepcionam facilmente, às vezes se decepcionam na igreja, às vezes começam bem animados, firmes, mas qualquer um que pisa no seu calo já é um motivo para abandonar a fé, para abandonar a igreja. Nós sabemos dessa realidade, nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, e enquanto imperfeitos, às vezes nós vamos ofender pessoas ao nosso redor, nós vamos decepcionar pessoas ao nosso redor, e por isso nós não podemos esperar perfeição dos outros ao nosso redor. Por isso a gente não pode esperar que as pessoas nos atendam nas nossas expectativas o tempo todo. De vez em quando, ou de vez em muito, o pastor vai vacilar, vai decepcionar. Não porque ele é um pecador contumaz, mas é porque ele não atingiu a estatura de Cristo e não vai fazer isso aqui na terra. Crentes, por exemplo, carentes, pessoas que dão trabalho demais e servem de menos, que alguém já falou que o crente que não trabalha dá trabalho, às vezes o crente que trabalha também dá trabalho, e a verdade é que isso é um cenário de carência, você está sempre dando trabalho, tanto no contexto da igreja, quanto em outros contextos. Pessoas que nunca saem da crise, pessoas que nunca aprendem que é melhor dar do que receber. São sinais de imaturidade. Outro sinal de imaturidade, inconstância. Pessoas que estão muito bem de um determinado momento e outra hora você já não pode contar com ela. Aquelas turistas de igreja, por exemplo, aqueles consumidores da fé, pessoas que vão pulando de igreja em igreja. Outro sinal de imaturidade, crentes desinformados, pessoas que não entenderam a Bíblia ainda, às vezes estão na igreja há tanto tempo e não entenderam coisas básicas da fé. Eles não conhecem as bases da fé, por exemplo, da sua denominação, da sua igreja, não sabem nem no que creem. Outro sinal de imaturidade, crentes que gostam de aparecer. Eles gostam de mostrar que são muito bons. Eles gostam de expor as suas virtudes e, de preferência, criticar os outros pelas suas debilidades. Muitas vezes só conseguem interagir com os outros fazendo uma piadinha de mau gosto, ou diminuindo alguém de propósito, ou expondo os outros ao ridículo, porque não sabem se relacionar sem se colocar para cima e sem diminuir as pessoas que estão ao seu redor.
Eles desagregam, eles destroem com palavras, destroem com ações, eles estão sempre dificultando o caminhar da igreja. Outra sinal de imaturidade, pessoas que querem dominar ou controlar os outros sempre, querem as coisas do seu jeito, querem que a igreja caminhe segundo a sua vontade. É claro que nós temos vontade, é claro que nós gostaríamos que as coisas fossem de uma determinada maneira, mas nós precisamos entender que a igreja não é nossa, né? Que nós não somos donos do mundo, nós não somos donos da nossa família, e nós não temos como decretar que a nossa vontade seja feita. Existe uma pessoa que pode decretar e a sua vontade vai ser feita, e essa pessoa é Deus, não é nós, não é a gente. Então, crentes que vivem querendo controlar os outros, são crentes imaturos, são crentes que querem estar no comando, não por terem vocação àquele ministério, àquela autoridade, mas por serem narcisistas, por gostarem de se valorizar. Todos esses exemplos são exemplos de pessoas que não cresceram, pessoas que permaneceram imaturas. E quer saber uma notícia? A imaturidade constrange. O problema, quando a gente deveria estar crescido e não está, a gente deveria ter amadurecido e não está, é que isso, irmãos, é constrangedor. Tem coisas que são próprias de criança. Você entende se uma criancinha de 2 anos de idade der um show, um espetáculo na fila do caixa do supermercado porque quer levar um chocolate que o pai não quer levar? Você entende isso? Mas é constrangedor se uma pessoa de 20 anos fizer isso. É constrangedor se uma pessoa de 40 anos fizer isso. E qual que é a má notícia? Ser um crente imaturo é constrangedor para aqueles que já deveriam ser mestres, conforme o texto vai nos dizendo. Então, se amadurecer é necessário, como nós podemos trilhar esse caminho rumo à maturidade? E quando olhamos para os versículos 12 em diante, 12 a 14, nós podemos ser levados a algumas pistas. Mas o interessante é que essa pista aqui pode nos conduzir de maneira equivocada. A gente pode entender que, ora, se ser infantil, se ser imaturo, ela nos dá aqui um indicativo que essas pessoas precisam continuar sendo alimentadas com um leitinho espiritual, a gente pode levar a entender que o nosso caso, então, é não consumir o leite espiritual. Mas não é isso, não é essa a chave. Na verdade, nós devemos entender que o problema não é alimentar-se do leite espiritual, ou seja, dessa doutrina mais básica, dessas coisas mais básicas da fé. O problema não é esse, o foco não é esse. O problema é nos alimentar, continuar nos alimentando com essas coisas básicas e não exercitando essas coisas básicas, não digerindo essas coisas básicas. O problema é continuar tomando leitinho e não sair para engatinhar. É continuar tomando leitinho e não dar os seus primeiros passos para evangelizar alguém. O problema é continuar tomando o seu leitinho e continuar deitado, ao invés de exercitar-se e começar a ajudar a carregar o piano. Não é verdade? O nosso problema é a falta do exercício daquilo que nós estamos absorvendo. O problema é não desenvolver as habilidades com o leite que a gente bebe. É não praticar e não ter as nossas faculdades exercitadas. O problema é não ser capaz de discernir o bem e o mal. O que o versículo 14 aqui especialmente nos leva a entender é que se você quiser amadurecer e entender aquelas coisas profundas da palavra de Deus e viver uma pessoa madura, o problema e ter alimentos cada vez mais sólidos, você precisa pegar esse leite rico, nutritivo e precioso das promessas de Deus e transformar a sua mente de maneira espiritual, para que você comece a ganhar maturidade espiritual. E aqui cabe um alerta. O exercício daquilo que nós ouvimos da palavra de Deus pode ser muito ceifado, muito interrompido
pela maneira em que a gente investe o nosso tempo e os nossos recursos. Nós precisamos, a cada dia, colocar em prática aquilo que nós ouvimos e deixar de lado as influências que nos seguram para trás, que nos trazem, que nos impede de caminhar. Então, se a Bíblia é difícil para você, pode ser que você esteja vendo TV demais. Se alguns conceitos da palavra de Deus são difíceis para você, são difíceis de aceitar, pode ser que você esteja influenciado pelo modo de pensar desse mundo em que é pregado nas séries de TV, nos filmes e nas conversas onde você frequenta. Pode ser que você se preocupe demais com a vida. Pode ser que você se preocupe muito mais com a vida dos outros, com as fofocas da vizinhança, ao invés de aproveitar o seu tempo para beber de Deus e crescer em Deus. Pode ser que você ame demais o dinheiro e gaste demais com coisas desnecessárias e deixe de investir recursos naquilo que precisa ser investido. O caminho para a maturidade é um caminho para um alimento bíblico sólido. E aqui, esse caminho, precisamos entender muito claramente, não é um caminho de nos tornarmos pessoas intelectualmente mais capazes. Isso é um alerta importante, porque nós vivemos numa sociedade onde as pessoas dão muito valor à formação intelectual de alguém. Mas eu vou dizer para você que é possível que nós tenhamos pessoas que são, de fato, muito capacitadas intelectualmente e ainda bebês, imaturos emocionalmente e espiritualmente. É possível que tenham pessoas iletradas, que conhecem muito mais, são muito mais maduras, conhecem muito mais das coisas de Deus do que pessoas que são PhD, por exemplo. É claro que nós estamos numa denominação que valoriza o estudo da palavra, o desenvolvimento intelectual. Isso é importante para nós, é importante para a nossa fé. Quando nós apresentamos os nossos filhos ao batismo, por exemplo, nós nos comprometemos a ensinar os nossos filhos a ler a Bíblia. Você pensa bem, que responsabilidade, que coisa. Nós somos um povo, o povo presbiteriano é um povo que zela pela nossa intelectualidade. Mas veja bem, isso não é a resposta. A chave para a maturidade não é pular do leite para o alimento sólido, para a carne. Não é passar de ser um bebedor de leite e um comedor de churrasco. A chave é como nós bebemos o leite. O que você faz com o leite espiritual da palavra de Deus? E precisamos entender que devemos beber esse leite, ouvir a palavra, ouvir a mensagem, as promessas de Deus, o Evangelho, entender o Evangelho, ler a Bíblia, ouvir a pregação da palavra, com humildade e dependência como um bebezinho. Nós precisamos ser bebês de verdade, e não falsos bebês. Precisamos sugar aquele leite como se aquele leite espiritual dele dependesse a nossa vida. Não como um ritual, não como cumprindo um protocolo, mas com avidez, com desejo, querendo crescer, precisando disso para sobreviver. Busque o seu prazer na lei do Senhor. Deixe que a palavra nutra a sua alma. Deixe que ela fale ao seu coração. Deixe que ela corrija os seus pensamentos e práticas. Há algumas semanas atrás estávamos falando sobre o poder da palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é tão poderosa, tão tremenda, tão saberosa. Deixa que ela faça isso. Deixa que ela questione as suas motivações. Não seja passivo. Nós vivemos um tempo de passividade. Eu não sei quantos me ouvem aqui, mas eu já tenho 30 anos de convertido. 30 anos. Me converti em 8 de outubro de 1989. Eu era um adolescente. Mas uma coisa que eu percebo, uma diferença muito grande dos adolescentes daquela época para os adolescentes dessa época, os jovens daquela época para os jovens dessa época, é que naquela época os adolescentes e os jovens faziam tudo na igreja. Eles
eles metiam as caras para dirigir o louvor, para cantar o louvor, para criar grupo de mocidade, eles faziam os seus acampamentos. Quantos acampamentos nós fizemos, nós organizamos, não tinha adulto tocando o barco, não. Quem tocava o negócio eram os jovens, o pessoal que botava a mão na massa, fazia o planejamento, pegava o dinheiro, fazia tudo assim, da maneira que dava. E é claro que eram acampamentos muito menos sofisticados, né? Eram acampamentos, por exemplo, que você ia para uma escola, botava colchonete no chão e ia dormir e tomar banho de chuveiro frio. Não tinha piscina no acampamento. Quando era bom, tinha uma quadra para o pessoal brincar. Mas era bom. Mas era tudo iniciativa dos jovens e do adolescente. Hoje em dia, nós vivemos uma passividade muito grande. Hoje em dia, se não tiver alguém fazendo pelo jovem e adolescente, a coisa não é feita. E isso precisa mudar. Nós precisamos ser despertados. Não podemos abraçar essa passividade, essa arrogância, essa indiferença em todos os aspectos da vida comunitária. Queridos, não é preciso ser mestre para saber de algumas coisas que precisam ser abandonadas. Saber que não devemos matar, roubar e mentir, cometer adultério, né? Isso aí é uma coisa que já era para a gente ter sabido há muito tempo, né? Isso aí seria o engatinhar espiritual, já era para a gente ter passado dessa. Mas a gente ainda precisa aprender coisas, discernir coisas, a gente precisa dar os passos que precisamos dar. Aqui, precisamos abandonar, evidentemente, aquilo que é contrário a Deus e a sua palavra, mas não pare por aí, não pare, porque se a gente parar por aí, nós vamos continuar sendo imaturo. Deus quer realmente sondar o nosso coração e ver se há em nós algum caminho mau. E eu acho que é isso. O segredo da vida cristã é isso. É expor a Deus a nossa vida para que a gente cresça com Ele, na maneira que vamos nos alimentando dEle. Por isso, irmãos, precisamos cultivar uma mente transformada. Uma mente que vai dizer para a gente, vai começar a dar discernimento para a gente. Né? Conforme a gente vai amadurecendo, as coisas vão ficando mais claras. Coisas que eram muito simplistas no princípio começam a ficar mais claras. E aí a gente começa a discernir melhor aquilo que é bom e aquilo que é mal, conforme o texto nos diz. E aqui a grande verdade é que esse discernimento entre o bem e o mal é uma coisa que nós perdemos se nós não crescemos. Finalmente, nós continuamos os versículos aqui e entramos no capítulo 6. E nós entendemos que o caminho para frente é um caminho de mãos à obra. É um caminho de exercício. É um caminho de devoção e dedicação. E aqui ele começa, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. E aí ele cita, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. E isso faremos, se Deus permitir. Quando olhamos para esses versículos, também podemos ter um entendimento equivocado. E aqui, é claro que o autor de Hebreus, ele não quer assim que a gente esqueça daqueles princípios. Não é isso, a proposta não é essa. A proposta não é deixar de falar daqueles princípios, que são princípios importantes. O arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, né, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, o juízo eterno, são coisas importantes. Mas aí são coisas importantes para a gente também compartilhar e não apenas ficar necessitando de ouvir. Esses primeiros versículos do capítulo 6, eles dão um resumo do que pode ser feito ainda daqui para frente. E certamente o que pode ser feito não é abandonar o entendimento, o ensino que a gente recebeu a respeito dessas coisas, mas é não ficar apenas nisso. E aqui,
o não ficar apenas nisso, eu gostaria de amplificar e de ampliar de algumas maneiras. E eu quero fazer isso citando 2 erros que nós devemos evitar, conforme está escrito aqui, e uma virtude para cultivarmos. E o primeiro erro que eu vejo que nós devemos evitar, conforme esses versículos, é viver uma vida sem compromisso com Cristo. Isso não é uma coisa que a gente precisa interromper. Uma vida sem compromisso com Cristo e sem compromisso com a igreja de Jesus é uma vida que vai precisar de muitos recomeços. E por isso aqui o texto fala de lançar novamente as bases do arrependimento, da fé em Cristo. Por quê? Porque a pessoa vai precisar começar muitas vezes. É claro que hoje pela manhã nós ouvimos a palavra do Senhor pelo presbítero Max, que nos lembrava sobre o recomeço do apóstolo Pedro. E é claro que todos nós vamos passar por algum recomeço da nossa vida. Mas vocês percebam que o recomeço do apóstolo Pedro, depois que ele recebe o Espírito Santo, nunca mais ele volta a negar Jesus. Nunca mais. Enquanto nós temos crentes que negam a Jesus com as suas atitudes, com as suas palavras o tempo todo. Nós temos crentes, nós temos pessoas que dizem que são cristãs e da boca deles sai toda espécie de podridão. Nós temos pessoas que praticam coisas terríveis que nem entre os incrédulos são feitas. Então aqui nós temos, de fato, um compromisso, uma coisa para a gente, um chamado para a gente parar de recomeçar do zero de novo a nossa vida. Recomeçar, ter que assim, ir tão fundo, ir tão mal na vida, ou andar tão longe de Deus que você tem que começar tudo de novo, e isso várias vezes. A pessoa é tão desligada, tão tardia em ouvir a palavra, que ela vive se desviando. É evidente, irmãos, que todos nós devemos nos arrepender. É claro que quando o versículo 1 do capítulo 6 fala do arrependimento de obras mortas, também somos chamados a nos arrepender de obras mortas. Mas aqui ele está querendo dizer, é aquele arrependimento de coisas terríveis, que já era para a gente ter abandonado e a gente ainda não abandonou. É isso. Aqui, irmãos, nós estamos falando, nós estamos chamando para que as pessoas não sejam daqueles que vão à igreja, mas não assumem, não abraçam a fé de corpo e alma. Nós devemos evitar essa coisa de viver lançando o fundamento toda vez, e nós precisamos partir para a construção daquilo que Deus quer construir em nós. Engraçado que também, na minha época de mocidade, eu tinha um colega da igreja, ele era muito engraçado, porque todo culto evangelístico que tinha, ele ia na frente e aceitava Jesus, né? Talvez você já tenha conhecido alguém assim, né? Alguém que todo apelo se converte de novo. Mas por quê? Porque ele patinava na fé, ele não tinha abraçado. E assim, vivemos também com muitas pessoas ao nosso redor. Um exemplo também claro disso são aquela realidade triste dos presídios, por exemplo. Quem já teve a oportunidade de trabalhar em presídio, vai conhecer os detentos e vai ouvir a quantidade enorme de nomes bíblicos ali, irmãos. O que é isso? O que significa isso? Senão que aquelas pessoas provavelmente são filhos de crentes, são pessoas que foram acostumadas a serem levadas à igreja, mas pessoas que tiveram contato com o Evangelho, mas não abraçaram a fé de maneira integral. Foram à igreja, leram a Bíblia, mas o seu estilo de vida nunca esteve em consonância com a palavra. Eu conheço, por exemplo, um rapaz da igreja, de uma outra igreja, onde eu pastoreei, que tem esse retrato. Foi menino, a mãe com muita dificuldade, levando os 2 meninos para a igreja, a mãe empregada doméstica, pessoa que fazia serviços muito simples, levando os meninos para a igreja abraçando, a igreja investindo, porque muitas vezes as críticas vêm sobre a igreja, a igreja não ajuda, a igreja não faz isso, a igreja não faz aquilo. Eu vi uma igreja que ajudou, que chegou junto, era uma mãe sozinha,
largada pelo seu marido, que foi acompanhada pela igreja. A igreja deu todo o carinho, a igreja fazia festinha de aniversário para os meninos, né? E chegou a adolescência, os meninos não se firmaram, eles se envolveram com gente ruim, e um deles foi preso por tráfico de drogas, né? Teve um filho. Então, assim, uma realidade, uma coisa, alguém que passou ali, bebeu na fonte e não aproveitou, porque jamais deixou para trás essa mania de ter que lançar as bases novamente. Esse é o primeiro erro a evitar. Viver lançando bases porque você nunca se firma, você nunca constrói, você está sempre, como o apóstolo Paulo fala, construindo com feno, e aí com palha, e aí o vento sopra e leva embora mesmo. O fogo pega e queima tudo de novo, aí tem que lançar o fundamento novamente. Não é esse, não faça isso, não seja daquelas pessoas que precisa começar o tempo todo. Não, seja alguém firme. O outro erro a evitar também é um problema que nós poderíamos entender aqui, é viver em busca de novidade e de frisson espiritual. É claro que a vida cristã é composta de emoções, é claro, mas tem gente que é dirigido pelas emoções. E o alvo de Deus para nós é termos uma fé sólida que puxa a emoção atrás, e não emoções turbulentas que vão puxando uma fé capenga atrás. Não é isso que Deus quer para nós. Por isso nós precisamos amadurecer a nossa fé. Por isso nós precisamos entender a nossa fé. As nossas emoções devem ser puxadas por ela, e não o contrário. Porque quando nós somos puxados pelas emoções, nós estaremos prontos a embarcar em qualquer onda espiritual. Você já ouviu falar de pessoas que andavam na igreja e hoje estão aí fazendo coisas, experimentando coisas assim, muito distantes da palavra de Deus em termos de espiritualidade. Por quê? Porque começaram a lançar novos fundamentos. E aqui o fundamento é aquilo talvez que Paulo nos alerta também em outro lugar, falando sobre um fundamento que não seja Cristo. É um fundamento que seja estranho. Um fundamento, e talvez aqui a explicação para aquelas expressões do arrependimento, obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, que eram temas que tinham, apesar da diferença, estavam em outras expressões religiosas naquele tempo, no judaísmo ou até em outras religiões. Então, aqui pode também ser um alerta para que a nossa fé não seja uma fé que vá pulando de galho em galho conforme as nossas emoções ou conforme as nossas conveniências. Seja uma fé que finque o pé no lugar e ali amadureça, ali paga o preço para amadurecer, para crescer. Passaremos, então, não para a necessidade de novos fundamentos, de ensinos fundamentais, mas a necessidade que temos daqui em diante, que é a necessidade de cultivar uma virtude. E essa virtude é a virtude de construir sobre um fundamento sólido. Com a ajuda de Deus, é esse o nosso desafio nessa noite. O desafio dessa noite é que nós possamos, nem que seja um tijolozinho a cada mês, nem que seja um pouquinho mais lento do que o normal, mas a gente esteja sempre construindo para a nossa maturidade cristã. Que a gente aprenda a ser confrontado e não ter medo de ser questionado. Crescer dói, crescer é penoso, crescer machuca, e nós precisamos estar prontos a essa disposição de machucarmos, de lamentarmos, de chorarmos, de sentirmos essa dor do crescimento. Eu lembro que a minha irmã mais nova, ela
é muito engraçado que ela tinha muito dessas dores do crescimento, né? Quando chegou uma determinada época, vivia com dores na perna, eram dores de crescimento, estava crescendo tão rápido que dava dor. E aqui eu quero dar uma palavra para você. Se você acha que a sua vida tem sido uma vida de muitas dores e muitas dificuldades, olha, pode ter boa nova escondida atrás das suas dores e das suas dificuldades. Pode ser que Deus esteja fazendo você crescer. Pode ser que a maturidade esteja chegando. Porque a pessoa que amadurece sabendo que ela não é o centro do universo, que as coisas não podem acontecer da maneira que ela quer, que as pessoas vão decepcioná-la, que ela não tem como controlar tudo, que ela não tem como ser o dono da verdade sempre, mas há esperança, sempre há esperança. Como nós cantamos aqui, há sempre esperança. Né? Então assim, nós temos o desafio dessa noite, vamos continuar louvando ao Senhor, vamos encerrar esse culto dessa noite louvando ao Senhor, porque de fato nós temos essa esperança de voltar sempre para Deus, voltar ao primeiro amor, e experimentar, e crescer, e construir, né, voltar ao caminho para construir e largar a infantilidade de lado, largar as coisas que passaram de lado e viver agora com foco no nosso crescimento. Se você está sofrendo, está chorando, olha, isso pode ser uma boa notícia para você. Não desanime. Se você anda bem com a vida também, aproveite a oportunidade para aprender de Deus ainda na bonança e se preparar para o dia mau, se vestindo com aquele capacete, né, capacete da salvação, com a couraça da justiça, com a armadura de Deus, para a gente poder estar firmes quando chegar o dia mau. E aí, eu queria deixar o último texto para você meditar, e é o apóstolo Paulo falando aos Filipenses. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Meu irmão, a sua maturidade é prosseguir para aquilo que você já foi conquistado. É prosseguir para conquistar aquilo que Deus conquistou você. É esse o propósito, ser alguém parecido com Jesus. E quando a gente alcança isso, quando a gente caminha nisso, né, a gente não julga jamais ter alcançado. E aqui podemos até lembrar de uma outra sinal de imaturidade, achar que você já alcançou. Não, o próprio apóstolo Paulo fala assim: eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que possamos prosseguir para o alvo em nome de Jesus. Amém.